Olá amigos, sejam bem-vindos à plataforma Educa Saúde. O insight de hoje vai versar sobre direito societário e a necessidade de colocarmos dentro do contrato social ou das normas da empresa formas de resoluções de conflito. Quando a gente se casa ou quando a gente forma uma sociedade, tudo é uma maravilha. Existe uma sinergia total e a gente imagina que nunca os problemas surgirão. Na medida que o tempo vai passando, que a empresa vai crescendo, que os problemas vão surgindo e vão ficando maiores na proporção do crescimento, a gente começa a observar uma certa cisão, uma certa divergência entre sócios. O sócio A deseja ir por um caminho, o sócio B deseja ir pelo outro caminho, e muitas empresas cometem o erro de dividir o número de cotas quase que igualmente. 33,33%, 50%, 50%. E qual é o impacto prático disso? O impacto prático disso é que, muitas vezes, a empresa fica sem ter como efetivamente resolver os seus conflitos. Vamos imaginar aqui que eu esteja em divergência com o meu sócio e que eu tenha 50% das cotas e que ele tenha 50% das cotas. Ora, se o meu peso, se a minha opinião, a minha decisão tem o mesmo peso e o mesmo valor que a dele, evidentemente que a gente vai ter uma dificuldade de dar uma solução que agrade a um ou a outro. Muito pelo contrário, alguém sempre vai estar insatisfeito porque não teve o seu desejo atendido. Eu vislumbro algumas soluções que podem mitigar esse problema ou antecipar esse problema. Vou aqui dar algumas dicas para que você possa incorporar no seu contrato social ou no seu estatuto, veremos mais adiante a diferença entre um e outro, justamente na tentativa de impedir que você fique no impasse em relação a um determinado problema. A primeira dica que eu dou é, se a empresa ainda está sendo formada, coloque no contrato social quais são as formas de resolução de conflito. Essas formas de resolução de conflito podem, por exemplo, conferir um peso maior naquele voto quando se tratar de determinadas matérias. Explico. Vamos imaginar que eu tenho uma facilidade maior em relação à gestão comercial e o que o meu sócio tem uma facilidade maior em relação ao financeiro. Se houver um impasse e a gente não tiver uma forma de resolver esse impasse, uma saída é dizer o seguinte: quando o tema for esse, o sócio A tem o voto de desempate. Quando o tema for aquele, o sócio B tem o voto de desempate. Uma outra forma interessante de resolver essa situação é estabelecer, por exemplo, a inclusão de um terceiro desinteressado, o mediador, que venha arbitrar, mediar dentro de critérios que você estabelece no próprio contrato social. Notem que, se você adota qualquer uma dessas duas práticas, você não corre o risco de simplesmente ficar parado, com a empresa parada, por conta de um problema cuja solução não se desdobra justamente pela falta de um critério válido nesse sentido. Aí você vai me perguntar o seguinte: Aguinaldo, eu já tenho uma empresa. Como é que eu posso fazer? Eu vou fazer uma alteração contratual? A resposta é não. Você simplesmente vai criar um novo contrato ou um novo regulamento e você vai registrar isso na junta comercial, fazendo menção que aquele novo documento se relaciona com o contrato social, complementando. Desta forma, você vai criar uma maneira de impedir que a sua empresa não tenha o desdobramento ou desenvolvimento daquela atividade. Como última dica, tente sempre colocar no contrato social ou no instrumento separado quais são as formas de arbitramento dos bens em caso de dissolução. Como os sócios imaginam que deverão fazer a dissolução, colocando, por exemplo, quais são os critérios para avaliação de bens, quais são os critérios para avaliação do negócio.
Assim, se vocês não conseguirem chegar num resultado final, numa decisão final, pelo menos vocês vão ter, dentro do próprio contrato, dentro da própria relação, um indicativo de como poderá ser feita essa dissolução. Desse modo, mais uma vez, você evita de ficar paralisado sem que a vida pessoal e empresarial de vocês caminhe, justamente por conta da ausência de meios de resolução de conflitos. Lembre-se sempre, o direito está aqui para lhe ajudar a ter uma boa gestão e ter sucesso na sua vida profissional. Até a próxima!